E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas e nesse vídeo interessante nós vamos aprender como criar um servidor HTTP utilizando o Node. A gente vai aprender como criar um servidor simples HTTP com pouca codificação e ele pode servir, por exemplo, como um auxiliar de debug. Por exemplo, se você quiser criar uma aplicação para fazer um que faz um post, de repente você quer saber o que, que vai ser enviado nesse post, você quer ver na tela em detalhes o JSON que está sendo enviado naquele post, ou então os cabeçalhos. Então, você pode até dizer assim, mas no Node já tem aquele utilitário interessante que é o HTTP Server, só que tem um porém, o HTTP Server ele não é compatível com post. E o que nós vamos criar? Nós vamos poder, por exemplo, interceptar também posts, assim como puts, assim como deletes. Então, uma das limitações que eu encontrei no HTTP Server do Node é exatamente o fato dele só permitir GET. Então ele não é uma ferramenta que pode ser utilizada em si para auxiliar você na depuração de projetos. E sim, ele é uma ferramenta que é destinada realmente a você servir ali uma pasta, criar ali um site estático de maneira temporária. Bom, mas como nós falamos aqui do HTTP Server, eu vou explicar aqui como é que você instala ele. De repente você quer também testar o HTTP Server, então você digita aqui no Google npm HTTP-server, dessa maneira, eu acho que já vai para ele. A primeira opção que aparece já é a do HTTP Server, então ele é bem simples. É um servidor, já vou até copiar aqui o comando de instalação. Então aqui ele é bem simples, ele tem algumas opções básicas, você pode instalar ele de maneira global, aqui como ele está dizendo, você pode instalar também utilizando o Brew, o NPM também, e eu aconselho você dar uma olhada aqui, que são várias opções que ele tem, e tem algumas que são realmente interessantes. Eu vou aqui instalar ele, explicar como é que você utiliza ele da maneira básica mesmo, então já copiei o comando de instalação, inclusive ele tem aqui o repositório dele do GitHub, que você também pode dar uma olhada, deve ser geralmente a mesma coisa que tem ali no num repositório de pacotes do NPM, mas é bom você dar uma olhada que pode ter alguma diferença aí. Bom, então para instalar o HTTP Server no ambiente, primeiramente é bom você verificar se já tem ele instalado. No caso aqui eu estou utilizando um Mac, inclusive eu vou aumentar aqui o tamanho das fontes, vou deixar aí maior, acredito que desse tamanho esteja bom. E no caso aqui, sendo Mac, as maneiras mais comuns, acredito eu, de instalar são utilizando o Brew, o Homebrew e o NPM. Então eu vou primeiro verificar se eu não já instalei ele utilizando o Homebrew. Na verdade, eu já tenho ele instalado aqui. Eu vou explicar como é que você instala, mas no meu caso aqui, eu vou ter que antes verificar o que eu utilizei para instalar, até para eu não instalar de maneira duplicada aqui, com duas fontes diferentes. Então, eu posso dar o comando brew.list. Isso aqui talvez você não precise fazer, é apenas para mim mesmo verificar se eu instalei ele utilizando o Homebrew, por exemplo. Então, eu já vi que ele não está aqui na lista do Homebrew, então eu não instalei ele utilizando o Homebrew. Eu vou ver se eu instalei ele utilizando o NPM. Então, nesse caso, você vai poder ver aí se você instalou. Então, npm list, você pode digitar http server "-g", porque o "-g" significa que geralmente quando você instala o HTTP server do Node, você instala ele de maneira global. Então, o "-g" é de maneira global. Não faz muito sentido você instalar o HTTP Server apenas para um projeto, de maneira local para aquele projeto. Então, geralmente, se você tiver instalado, seria realmente de maneira global. Então, vou ver se eu tenho ele instalado aqui no Node. Então, vejo que eu já tenho instalado e eu instalei utilizando o NPM. E a versão que eu tenho aqui é a 14.1.1. De qualquer maneira, eu vou explicar para vocês como é que instala. Eu vou tentar colar aqui o comando. Então, esse é o comando que eu copiei do site mesmo. Nós vamos utilizar esse comando para instalar. Então, eu vou instalar aqui o HTTP Server. Inicialmente, isso aqui não é o foco do vídeo, eu vou apenas demonstrar para você como é que você utiliza o HTTP Server, só que nós vamos criar aqui, utilizando o Node também, um servidor bem interessante que vai permitir não apenas GET, mas POST, como eu já falei, DELETE, PUT. Uma vez ele instalado, nós vamos aqui, eu aconselho você a organizar seus projetos em pastas, então nesse caso nós vamos criar aqui, eu vou ver se eu tenho uma pasta Node aqui, vou ver quais são as pastas que eu tenho aqui, não é? Então eu tenho aqui já uma pasta Node, então eu vou aproveitar e entrar nela. Pronto, já estou na pasta. E eu vou criar aqui um diretório que eu vou chamar de MyHTTP Server. Você pode colocar qualquer nome aí, né? Foi o primeiro que me veio à cabeça aqui. Então você pode personalizar mais aí, é o nome da pasta, é aqui que nós vamos criar nossa aplicação. Então, criei essa pasta, vou entrar nela e é aqui que nós vamos criar nosso projeto. Primeiramente, nós vamos testar
aqui é o HTTP Server tradicional. Para isso, nós vamos criar aqui um arquivo HTML chamado index.html. Vou dar um comando tut aqui para criar um arquivo. Então, mas nós vamos utilizar aqui o Visual Studio Code para codificar, inclusive para poder modificar aí o conteúdo do index.html. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code e como eu trabalho com perfis, eu já vou mudar aqui para o meu perfil de Node, né? Porque eu acho mais prático trabalhar com perfis dessa maneira. Então, para cada tecnologia, eu tenho aqui um perfil. Isso faz com que eu possa instalar extensões que são específicas de uma tecnologia. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com .NET, eu só instalo as extensões de .NET. Então, quando eu mudo de perfil para Node, ali eu só vou ter as extensões que eu instalei para Node. Então, o ambiente fica mais leve e não causa conflito entre extensões. Então, eu vou mudar aqui para Node. Geralmente, quando você muda o profile, o perfil aí, então é aconselhável você fazer um reload window. Então, eu vou dar um comando Ctrl Shift B, quer dizer, comando Shift B aqui no Mac, e vou disparar o comando reload window. E aqui a gente vai criar uma estrutura básica mesmo de HTML. Então, vou até me aproveitar aqui do assistente, vou colocar aqui teste página, qualquer título mesmo, teste página HTML. E no body eu vou colocar, sei lá, talvez um H1 escrito testando HTTP, vou até colocar assim, HTTP server do NPM, pronto, vou colocar assim. Então, nós já temos aí uma página HTML, podemos voltar para o terminal aqui, e no terminal como é que a gente utiliza o HTTP server. Vou até limpar aqui para você ver, você apenas vai para a pasta, né? Então, se eu listar aqui, você vai ver que foi aqui que eu criei aquele arquivo index.html, já codifiquei, já coloquei aquele conteúdo. Então, você dispara da maneira básica, a utilização básica é assim, você dispara HTTP-server e dessa maneira o que ele vai fazer? Qual é o intuito aqui dessa ferramenta? Ela vai apenas servir esse diretório. Então, como muitos sabem, se no diretório já tiver um arquivo index.html, esse vai ser o documento padrão. Então, se você acessar o IP e a porta que ele está informando aqui, porque ele está servindo, ele cria um servidor nesse IP e nessa porta. No caso aqui, ele está utilizando, vou até dar um zoom para você ver aqui, ele está utilizando o. Você pode selecionar qualquer um dos IPs, né? Aqui, porque são IPs da interface que você tem aqui no computador. Então, mas no caso aqui ele está utilizando 127.0.0.1 e a porta 8080. Ou seja, em outras palavras, ele está servindo em localhost, que é essa máquina, na porta 8080. Então, se eu acessar esse endereço, eu dei um clique, então para onde é que ele vai? Ele abre aquela página. Então, dessa maneira, você pode, através de GET, viu? Atenção que ele é compatível com GET. Eu já fiz uns testes aqui com um post e não funcionou. Se alguém já tiver feito aí e funcionou, eu agradeceria se comentasse isso, se colocasse isso nos comentários. Mas sim, eu apenas fiz aqui uma introdução para explicar, antes de explicar o foco do vídeo realmente, como é que funciona o HTTP Server. E você já viu que o intuito dele é realmente esse, de servir arquivos estáticos, como você está vendo. O intuito do HTTP Server que nós vamos criar aqui é um pouco diferente. Ele vai servir, vai depender da sua imaginação aí, mas no meu caso aqui, o intuito é que ele serviria para me auxiliar a depurar, por exemplo, um post, uma operação de post, de put, ou seja, ele vai servir para, durante o desenvolvimento, eu poder interceptar esse tipo de request. Lembrando que aqui no canal a gente já tem um vídeo que explica como é que você faz também um HTTP Server desse, com o mesmo intuito, só que em C++, e eu vou estar colocando agora um card aí na descrição, caso interesse. Só que eu aconselho você clicar nesse card, marcar ele e continuar assistindo esse vídeo que vai ser bem interessante. Ok, então nós vamos limpar aqui e vamos criar nossa aplicação Node. Então, para criar uma aplicação Node, você vai separar o comando npm init. Eu vou colocar o menos "-y", porque se eu não colocar o menos "-y", eu vou já explicar o que vai acontecer. Então, nesse ponto, ele já criou a aplicação. Então, basicamente, ele criou esse arquivo chamado package.json. E se eu não tivesse colocado o menos "-y" ali, ele iria me perguntar essas informações tudo. Ele iria me perguntar o name, o version, o description. Como eu quis que ele colocasse tudo padrão, porque geralmente isso aí eu não costumo preencher, isso aí é mais para quem vai criar um componente Node, um package, e vai publicar no repositório do NPM. Então, mas não é esse o intuito aqui desse vídeo. Por esse motivo eu não preenchi, eu não estou dando importância a preencher essas informações. Uma vez que nós já criamos aqui o nosso projeto, nós vamos agora abrir novamente no Visual Studio Code. Então, abriu aqui no Visual Studio Code, como a gente já tinha criado esse index HTML, a gente já pode até apagar esse index, porque nós não vamos precisar. Então, vou aqui e vou realmente deletar,
Pronto, então agora nós só temos o package.json. Nós vamos criar aqui um arquivo que a gente vai chamar de... Você pode chamar de main.js ou até index.js, tanto faz. Você vai colocar, na verdade, aqui o nome que você quiser. E eu vou trabalhar para que o vídeo fique mais didático e mais rápido. Eu não vou utilizar TypeScript aqui. Eu vou trabalhar com JavaScript mesmo, convencional. Então, antes de começar a codificar, nós vamos primeiro instalar um pacote bem interessante, que eu vou mostrar como é que você encontra ele aqui. Você, no próprio Google, digita npm connect, é isso que nós vamos instalar, só que ele auto-preencheu aqui, pronto, connect dessa maneira. Então, nós vamos instalar esse pacote, o que que ele faz realmente? Ele basicamente funciona como um middleware, ou seja, ele vai interceptar as chamadas de get, post, como você pode ver aqui. Eu aconselho você dar uma olhada melhor aqui na descrição, tem muita coisa mais abrangente aqui que nós não vamos comentar aqui nesse vídeo. Então você pode ver alguns exemplos, por exemplo, aqui ele está utilizando, criando um endpoint aqui, e aqui ele explica como é que você intercepta esse endpoint e codifica alguma coisa. Explica também aqui embaixo, por exemplo, como é que você faz uma espécie de tratamento de erro. Então, vai depender aí da sua imaginação do que vai fazer com ele, mas é um utilitário bem interessante. Inclusive, aqui ele explica como é que você já levanta o servidor e já coloca ele para escutar em uma porta de uma maneira aqui e aqui de outra maneira também. Mas o que vai interessar no momento para a gente aqui é como fazer a instalação. Então, aqui você tem o comando de instalação. Inclusive, você tem também a página do GitHub dele aqui, do repositório, que às vezes é diferente, então é sempre bom você dar uma olhada. Pode ser que tenha mais exemplos. Parece até que isso aqui tem até mais exemplos, né? Então, já copiei o comando de instalação e nós vamos aqui disparar Ctrl aspas simples para abrir aqui o terminal, porque nós vamos colar aqui o comando de instalação e nós já vamos instalar esse pacote. Então, uma vez ele instalado, nós já vamos começar a codificar. Para isso, nós vamos criar duas variáveis que vão ser importantes aqui para o nosso mini servidor auxiliar. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar ela de connect, em que eu vou colocar aqui um require, e ele vai utilizar realmente o componente que nós acabamos de instalar, e nós vamos criar aqui uma variável chamada HTTP, que ele vai fazer o require do HTTP. E logo aqui embaixo nós vamos criar nosso app, que é exatamente esse app que vai fazer, que vai interceptar nossas chamadas. E antes de criar nosso middleware aqui embaixo, nós já vamos partir para o final do código, onde nós vamos levantar nosso servidor numa porta que eu vou selecionar aqui. Você pode escolher qualquer porta de uma maneira, eu diria, aleatória. Eu vou colocar na porta 8080. Você inclusive pode criar aí alguma estratégia para pegar alguma porta disponível. Não vai ser aqui o caso do vídeo. Então, para isso, nós vamos disparar o comando http create server.listen. E aqui você coloca a porta. Por exemplo, nós vamos colocar a porta 8080. Espero que ela não esteja sendo utilizada aqui no sistema. O método listen também, como segundo parâmetro, ele pode receber uma função que a gente pode fazer uma mensagem mais explicativa para que você saiba, inclusive, em que porta o servidor está rodando. Quando o servidor for levantado, ele vai disparar essa mensagem: server running on http:/localhost 8080. Inclusive, você pode até colocar essa porta, pelo menos isso, como uma constante aqui. Então, a gente pode criar aqui um const port dessa maneira. Eu vou colocar 8080. E aqui, no lugar de eu colocar fechado, chapado aqui no código, eu vou apenas colocar aqui a variável port, pelo menos isso, né? Aqui eu vou trocar por uma aspa simples, né? E aqui também, para que eu faça uma interpolação de strings, né? E dessa maneira, aqui eu vou colocar com $, chaves aqui, a porta. Fica mais prático assim, porque se você precisar mudar a porta e vai que você está utilizando essa porta em várias partes aí do sistema, que você precise fazer isso, então você só modifica aqui nessa constante, que vai ser mais simples. E nós já vamos criar nosso primeiro middleware aqui. Na verdade, é o único middleware que nós vamos criar, que esse aqui já vai servir para todas as chamadas. É uma aplicação utilitário bem simples, como eu já falei. Porém, ele pode ser bem útil. Ele foi útil aqui para mim. Eu tive que fazer um desses aqui. Procurei utilitários, não consegui encontrar. Eu já tinha realmente criado aqui um em C++, só que eu decidi criar também esse aqui em Node. Então, você vai disparar o comando app use rec has e next. Dessa maneira. Só que aqui na parte de baixo nós vamos apagar esse código aqui, sugerido, e vamos, por hora, a gente vai filtrar por post aqui.
Apenas para que você aprenda como é que a gente filtra por um tipo de chamada. Então, por exemplo, se o rec.method, que inclusive ele autocompletou errado aqui, method for igual a um post, então nós vamos fazer alguma coisa. E caso contrário, nós vamos fazer, nós vamos dar um next. O que significa isso? Nós não vamos interferir nessa chamada, nós vamos fazer com que o servidor continue e passe para o próximo middleware se houver. Aqui embaixo a gente esqueceu de fechar aqui o método, por isso estava dando erro lá no final. E nós já vamos aqui criar uma variável que vai corresponder ao body, ao que está sendo enviado nesse post. A gente vai criar uma variável que nós vamos chamar aqui de body. Vamos deixá-la do tipo string. E no REC nós temos vários eventos. Você pode pesquisar na documentação, mas um dos eventos é o data. Então, quando nós recebermos aqui um data, não é uma parte, uma fração desses dados que estão sendo enviados, porque esse data ele vai chegando aos poucos, né? Então, cada vez que esse evento for chamado, inclusive vou até dar um zoom aqui, o zoom está meio fraquinho, vou ver se eu consigo aumentar ele aqui um pouco. Não, não está dando. Tudo bem. Posso também dar um zoom aqui no editor. Pronto, eu acho que ficou melhor para você ver aí. Então, o que ocorre é que cada vez que ele entrar nesse evento data, ele vai acumulando esses dados na variável body, dessa maneira. Então a variável body vai ser tudo que foi enviado nesse post aqui. Vamos salvar. E a gente também, ele tem um evento end, em que a gente pode, por exemplo, o end significa que aquela chamada foi finalizada. Então todo esse body foi preenchido. E é nesse ponto que a gente pode fazer exatamente o intuito aqui da criação desse utilitário, que é postar, escrever, fazer um log no console sobre o que esse post realmente enviou. Não é que é isso que vai interessar no caso desse exemplo aqui. Você pode também utilizar a sua imaginação para criar esse componente de uma maneira diferente. Ou até se vir um site mesmo, criar realmente um servidor. Então, no evento end, o que nós vamos fazer? Deixa eu até finalizar aqui direitinho. Pronto. Pronto, finalizei aqui o método e o evento. Então, no evento end, a gente vai fazer um log post request received. Ou seja, recebi uma requisição de post e o conteúdo é esse aqui. A gente pode até tentar colocar aqui um barra N para ele quebrar uma linha e não ficar junto aí. Acho que a gente pode fazer assim dessa maneira. E aqui o request.end, que eu estou fazendo aqui no final, ele vai retornar para quem chamou, quem fez esse post. O result vai ser um ok, né? Vai ser tudo bem, deu tudo certo. Só que o result ainda vai mandar essa mensagem aqui para quem enviou esse post, informando post request received, ou seja, recebi essa requisição de post. Você pode também optar por retornar, fazer esse retorno em formato JSON, que é o que nós vamos fazer agora. A gente vai mudar aqui um pouco, a gente vai disparar o objeto res com o método writeReady, em que nós vamos informar que a resposta HTTP vai ser 200, desculpa, e que o content type vai ser, não isso, mas um application, que está errado aqui, JSON. Nós vamos mandar um JSON. E no request.end nós vamos mudar aqui um pouco. Eu vou até deixar a mensagem aqui, copiar essa mensagem aqui. Nós vamos fazer um JSON stringify com a mensagem que eu vou fechar aqui a mensagem. Vou fechar aqui a chave também, para a gente completar nosso objeto. E aqui vou fechar o método. Mas a gente pode até colocar a mesma mensagem que eu achei até interessante que ele estava sugerindo. A diferença aqui é que o retorno agora vai ser em JSON, né? Então eu até aprendi como é que dá um zoom aqui. Faz tempo que eu não gravo o vídeo utilizando o Mac, né? Então, vamos dar uma explicada por alto, que acho que nem precisa explicar aqui. Então, nesse ponto, inclusive o Visual Studio Code está querendo ajudar aí. A gente fez aqui um connect, criou essa variável connect, que está utilizando o connect que nós acabamos de instalar. Aqui nós criamos também um objeto HTTP, que ele está utilizando aqui o HTTP. Definimos uma porta padrão, você pode criar uma porta aleatória aí, que não esteja sendo utilizada. Inclusive, é até bom você receber essa porta como parâmetro. Inclusive, eu acho que eu vou até fazer isso antes de finalizar aqui o vídeo. É uma dica legal, bem interessante, que aí vai valer o like e vai valer que você realmente siga o canal. Então, bom, aqui nós estamos, por hora, vamos explicar como é que está aqui. Nós estamos definindo aqui uma porta, a 8080, uma porta fixa. Aqui nós estamos criando o nosso app. O que é esse app? É o que vai fazer, é o que vai interceptar as chamadas, né? Então, nós estamos utilizando o connect, que é o que nós criamos aqui, para fazer isso. Aqui eu gosto logo de pular para o final, mas como o final não está aparecendo aqui, acho que a gente pode mostrar, pronto. Aqui a gente já está criando, levantando nosso servidor. Então, utilizando o HTTP que nós criamos lá em cima, nós estamos utilizando aqui, desculpa, o Create Server, utilizando nosso app, nosso interceptor aqui,
vamos chamar assim, e com o método listing nós estamos escutando naquela porta que nós definimos lá em cima. E aqui ele dá também um recurso para você fazer, dentre outras coisas, mostrar, exibir uma mensagem para informar para o usuário em que porta, se o servidor está rodando ok e em que porta está rodando. Não é? E aqui nós temos nosso primeiro método para interceptar a chamada do usuário. É, ele recebe aqui a requisição e ainda fornece a resposta para você poder responder o usuário. E o Next para que você possibilite que ele passe para um próximo middleware também. Então, por hora nós estamos tratando apenas um post aqui, se o método for post, então faça isso, né, com relação aqui ao data, até porque no get a gente não vai precisar. Inclusive, eu vou até daqui a pouco colocar um put ali também, mas primeiro vamos ver aqui a explicação. Eu crio uma variável do tipo bar e coloco ela como string mesmo, nós estamos utilizando aqui JavaScript, a gente não está tipando as variáveis realmente, né? E aqui eu utilizo o método data, desculpa, o evento data, para poder ir recebendo as partes que vão chegando aqui, que foram enviados, né? Então, para cada parte que eu vou recebendo, eu vou incrementando a variável body com o pedacinho que vai chegando ali. Quando terminar toda a requisição, é que ele vai disparar esse evento end aqui. Então, nesse evento end, eu vou fazer um console log do que eu recebi, que isso é o que vai mais interessar. No meu caso aqui, né, que já criei o componente com essa intenção, que é o que vai mais interessar, pronto. E vou, opcionalmente, responder para o usuário que deu tudo ok, que a chamada chegou, e informar que o content type é JSON, eu vou retornar um JSON para o usuário, e o JSON vai ser nada mais, nada menos que um objeto aqui, que tem um campo, uma única propriedade, que é a propriedade message, que é post request received, ou seja, requisição de post recebida. Pronto, agora umas mudanças que eu vi aqui até durante a explicação, que eu acho que é bom fazer, é que os métodos get e também até delete, eles geralmente não têm informações, então você não vai precisar fazer, até precisa, mas no caso aqui do vídeo nós não vamos trabalhar com esses métodos. Você pode aí, inclusive é bem simples, interceptar também esses métodos, mas no caso aqui o que vai interessar mais é o post e o put, exatamente esses dois métodos, porque eles enviam dados, né? Geralmente esses dois métodos enviam dados. Então, eu apenas incluí aqui o método put também. Tem também o path também. Bom, nesse caso iria aparecer muitas ideias e a gente precisa aqui finalizar. Então, uma outra ideia interessante que eu achei que eu vou ter que colocar aqui é que essa porta ela pode ser recebida como parâmetro da chamada do nosso utilitário. Então, se o cara não ofereceu nenhum parâmetro, a porta vai ser realmente a 8080, que é a padrão. Mas se ele informou um parâmetro qualquer, que a gente vai definir daqui a pouco, então a porta vai ser esse parâmetro aí. O único parâmetro que a aplicação requer é a porta. Então, eu vou criar aqui uma variável const parameters, chamar de parâmetros mesmo, que vai ser process.argv. É dessa maneira que você pega os parâmetros. Então, a porta aqui ela vai depender agora de se eu definir algum parâmetro ou não. Então, se eu fizer isso aqui, vamos dar uma explicação aqui. Primeiro, eu aqui coloco nessa variável parâmetros tudo que eu recebi de parâmetro na linha de comando quando eu chamei o utilitário. Então, se a quantidade de parâmetros for mais que 2, por que mais que 2? Porque o primeiro parâmetro já é o próprio exe. O segundo parâmetro eu não estou lembrando, mas nós vamos fazer um log aqui dos parâmetros para a gente ver que parâmetros são esses. E caso exista mais que dois parâmetros que tenham sido informados, nós vamos pegar aqui o segundo parâmetro, que é para ser a porta. Caso contrário, nós vamos definir ele como 8080, que era aquilo que nós já tínhamos definido. Ou seja, se eu não informei nenhum parâmetro, então a porta vai ser 8080. Para a gente ver que parâmetros são esses, nós vamos aqui, inclusive, deixa eu ver se eu consigo puxar para cá, nós vamos fazer aqui um console log nos parâmetros. Então, deixa eu tirar aqui o zoom e aumentar aqui um pouco. Nós já vamos tentar executar nossa aplicação. Então, eu vou limpar aqui a tela. Para executar nossa aplicação, nós vamos disparar o comando node index.json, que foi o nome que nós colocamos aqui. Então, veja que ele agora, aqui embaixo, a gente está vendo que parâmetros são aqueles. Então, por que são três parâmetros? Porque no primeiro parâmetro é o próprio node, que é quem está executando o nosso utilitário. O segundo parâmetro é o index.html, que é o que nós incluímos no nosso comando quando executamos aqui o nosso utilitário. Então, realmente precisa ser três parâmetros. Ou seja, faz sentido aqui o que foi feito, que eu só vou verificar a porta se for mais que dois parâmetros, ou seja, se for três parâmetros. Então, nesse caso, eu vou pegar
o segundo parâmetro, que na verdade não é o segundo. Você sabe que um array ele começa com zero. Então, vamos até para aqui para baixo para explicar. O zero é o node, esse parâmetro aqui. O parâmetro um é o index.js. E o parâmetro 3 seria a porta, não é? Que ele está simbolizado, referido aqui como parâmetros 2. Porque, como eu disse, o índice começa com zero. Então, aqui é como se fosse o parâmetro 3 realmente, né? Se não for informado aqui, então ele vai aceitar como padrão a porta 8080. Se a gente quiser acrescentar mais um parâmetro aí, então eu vou limpar aqui, parar aqui nosso servidor com Ctrl C e vou limpar aqui. Dessa vez eu vou oferecer, por exemplo, a porta 9090. Você está vendo que eu criei mais um parâmetro aqui no final. Então eu coloquei aqui nude, index e o último parâmetro aqui que é a porta. Vamos ver o que vai ocorrer. Veja que agora nós temos o terceiro parâmetro. E veja o que ocorreu. Nós estamos agora servindo na porta 9090. Então, agora nós vamos testar aqui o nosso utilitário, nós vamos fazer um post para ele. Para isso, você pode utilizar até o curl mesmo, mas se houver tempo eu vou explicar como é que você utiliza o curl para isso. Só que eu vou ver se eu tenho aqui uma extensão bem interessante, que eu estava até procurando já aqui, @installed, REST Client é uma extensão bem interessante, e eu tenho ela instalada aqui, e nós vamos utilizar ela para fazer também o teste. Então nós vamos voltar para cá, eu vou criar um arquivo novo aqui, vou chamar de teste.http. E o REST Client funciona assim: você cria um arquivo com extensão HTTP e você cria seu post. Então, por exemplo, a gente vai criar aqui um post, ele já cria um botãozinho aqui send request e nós vamos colocar http:/localhost. Vou até pegar aqui para ajudar 9090, que é o que nós estamos servindo lá, é aqui embaixo, ó, como você está vendo. E é só para 9090 porque nós não criamos nenhum método, vou até ver aqui se nós criamos, não criamos nenhum método, né? Nesse caso, você poderia até colocar como parâmetro aqui, acrescentar mais parâmetros, como por exemplo, o action que estaria disponível aqui para você interceptar. Bom, nós vamos fazer de maneira simples, sem nenhum action, ele vai postar realmente aqui para a raiz mesmo, e aqui a gente pode dizer que é um HTTP 1.1. Pode colocar um content type como application.json aqui, e acredito que nós já vamos colocar aqui o nosso JSON, que é um JSON qualquer de teste. Eu vou colocar aqui uma variável chamada message aqui, por exemplo, testando my HTTP server, dessa maneira. E só vai ter mesmo realmente essa propriedade, até porque nem precisa mais, né? Então eu vou salvar aqui e vou fazer o nosso post. Lembrando que eu vou até aumentar mais aqui um pouco, que é aqui que está rodando, aqui embaixo está rodando aqui o nosso servidor e aqui é onde nós vamos testar o nosso post aqui, utilizando o REST Client. Então você viu aqui que ele retornou, olha só, ele fez, aqui é a resposta do REST Client. Então nós recebemos aqui HTTP 200, não é? Que foi 200, veja só aqui no código que eu defini, aqui ficou até difícil verificar, né? Mas eu defini aqui no código que a resposta vai ser um 200 e que o content type vai ser application JSON, né? Então veja só, o content type da resposta foi application JSON e eu recebi a mensagem lá do servidor que acabamos de criar aqui, do nosso utilitário. E o mais importante, o nosso utilitário aqui embaixo printou para a gente aqui o conteúdo do nosso post. Então o conteúdo foi exatamente esse. Imagina que você esteja ali criando uma aplicação .NET, uma aplicação Java, que está dando erro numa chamada HTTP, que de repente você suspeita que você está fazendo a chamada errada. Está havendo ali um objeto que está sendo serializado que não está sendo serializado corretamente, por exemplo. Então, que tal eu mudar aqui? Eu vou mudar aqui só o endereço do meu post para postar de maneira local aqui para eu interceptar, para ver o que está sendo realmente serializado, como é que esse objeto está sendo serializado. Por exemplo, isso aí é apenas uma das várias ocasiões que você pode utilizar. E eu vou fechar aqui essa janela, porque uma coisa que eu senti falta aqui foi da gente também fazer um log dos headers que nós estamos recebendo. Não é? Então, uma das coisas que nós vamos fazer aqui também é isso. Nós vamos obter os headers que estão sendo enviados. Eu vou criar aqui uma variável let headers, dessa maneira que vai ser igual aos headers da requisição. E aqui, no nosso log, no log que nós estamos fazendo, nós vamos incluir também os headers e o body. Então, mudou aqui algumas coisas. Por exemplo, agora nós estamos recebendo também os headers da requisição aqui. E aqui no post request received, que é apenas o log que nós estamos imprimindo no nosso console, no nosso terminal, nós estamos imprimindo agora um título chamado headers com
os headers convertidos para um string em formato JSON e o body. Então agora a gente vai ficar mais completo, que agora nós vamos ter também os headers. Vamos de novo àquele problema. De repente, o problema não está na serialização do objeto em si, porque você está enviando um token beer que está vazio, talvez, então por isso esteja dando problema naquela requisição. E nesse ponto agora você vai poder ver o que está indo nos headers. Nós vamos aqui salvar. Como nós não estamos utilizando nenhum utilitário para escutar as mudanças nos arquivos que nós estamos fazendo, então nós vamos ter que parar o servidor e executar novamente. Para executar a aplicação dessa maneira, escutando as mudanças nos arquivos, se eu não me engano, nas versões até mais recentes do Node, nós podemos utilizar, se eu não me engano, o comando watch aqui. Vamos ver se é isso. E é isso mesmo. Note que aqui veja a mensagem que ele disparou aqui. Nós estamos em modo. Ele está apenas dizendo que o watch aqui, no caso dessa versão do Node que eu estou utilizando, ela está em modo experimental, mas você nota que os parâmetros aqui foram 3 mesmo, da mesma maneira. Ele não colocou o watch como se fosse um parâmetro e está servindo na mesma porta. A diferença é que se eu mudar alguma coisa aqui, como por exemplo, vou colocar apenas uns pontos de exclamação aqui, apenas para mudar alguma coisa na resposta, e vamos salvar, você nota que ele já reinicializou o servidor. Então, dessa maneira fica mais prático, que você não vai precisar, a cada mudança que vai fazendo aqui, tendo que dar um Ctrl C e reinicializando o servidor. Então, nós vamos de novo aqui para o nosso teste HTTP, vamos utilizando aqui o REST Client, e nós vamos fazer aqui uma nova chamada. Nós vamos fazer aqui um send request e vamos ver aqui a diferença. Note que aqui não mudou nada, quer dizer, mudou sim, porque ele colocou os pontos de exclamação que nós colocamos no final, mas o resto ficou do mesmo jeito. E aqui embaixo, olha que interessante, nós temos agora os headers que foram enviados na chamada, por exemplo, do cliente REST Client, e ele colocou aqui, ele colocou um user agent como VS Code REST Client, ele colocou aqui o content type como application.json, que foi nós que colocamos lá, só que ele colocou algo a mais, né? Não é apenas os headers que você coloca aqui que ele envia, ele inclui outros headers a mais, como por exemplo o accept encoding, né, que ele colocou isso aqui, até o content length também, tem muita coisa interessante para verificar quando você estiver assim tentando corrigir um problema durante o desenvolvimento. E lógico, a mensagem aqui em si, que é a mesma mensagem, já que nós não modificamos. Bom, e como eu prometi, para fazer um teste utilizando o curl, eu vou até copiar aqui para facilitar. Vou colocar temporariamente aqui só para eu poder, porque eu vou precisar de postar essa mensagem, então vou deixar ele logo formatado para o terminal aqui. Então vou só deletar aqui, pronto, dessa maneira, acho que está ótimo assim, e vou aqui para o final, colocar apenas a chave aqui do final, porque eu vou precisar digitar isso no terminal. Então pronto, eu só queria pegar aqui o JSON para facilitar. Nós vamos para o terminal e vamos disparar o comando curl aqui. Na verdade, a gente vai antes fazer o eixo, né? Vamos fazer um eixo do nosso comando lá, do nosso JSON. E aqui, como eu estou utilizando chaves no terminal, no caso aqui eu vou trocar isso aqui por aspas simples, né? Para eu poder enviar o JSON de maneira que dê para entender. Senão ele vai confundir as aspas simples no terminal. Pronto, e aqui pipe can. Agora sim eu vou chamar o can aqui. Utilizando o método post, utilizando o parâmetro x para informar qual é o método, mandando como um header um content type, content barra type, e eu errei aqui, do tipo application JSON, e enviando para o endereço, vai ser http localhost 9090, que é onde nós estamos servindo. Eu vou diminuir aqui mais um pouco, tentar diminuir, porque tá pegando mais que uma linha. O comando ficou grande aí. Vamos ver como é que ficou aqui. Então, a gente pode até... eu vou dar um Ctrl C aqui só para limpar o terminal, para não confundir um comando com o outro. Então, dessa maneira ele está limpo novamente. E eu vou enviar já esse comando, só que eu estou utilizando aqui, estou fazendo um teste utilizando o curl. Inclusive, eu vou até mudar aqui a mensagem. Aqui no final, eu vou colocar aqui usando curl. É apenas um teste que nós estamos fazendo no nosso utilitário. Então, eu vou disparar o comando. Veja só que ele já deu aqui uma resposta no final, que foi exatamente a resposta que o nosso utilitário deu, ou seja, ele já conseguiu enviar o push para lá, uma operação de push para lá, e aqui no final ele já está aqui mostrando para a gente o que nós recebemos, como se fosse um role do body, com tudo que nós recebemos. Então, ele está informando que recebemos o host, o user agent, veja só que ele colocou o user agent como um cur,
8.7.1, Accept e vários outros aqui, o Content Length aqui também, 52, e a mensagem testando MyHTTP Server usando curl. Caros, é isso aí. Agradeço pela atenção e agradeceria bastante se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. Até a próxima.